Só na audiência que eles vêm. Câmara Municipal de Itajubá, 23ª reunião ordinária do dia 24 de junho de 2019. Em nome do povo de Itajubá, invocando a proteção de Deus, havendo número regimental, declaro aberto os trabalhos dessa reunião ordinária. Alguém gostaria de fazer um minuto de silêncio? Boa noite a todos, boa noite, presidente. Eu tenho um minuto de silêncio a pedir por a alma de Maria Vicentina dos Santos, no qual faz 7 dias hoje que ela partiu, uma pessoa muito bacana, teve bastante filhos, viu? Deixou um legado grande lá no Rio Manso, Itajubá. Senhor presidente, um minuto de silêncio para a dona Laís Rocha, esposa do Dr. Herman. Boa noite, senhor presidente. Eu queria um minuto de silêncio fazer do José Vencelau Pereira, é um ex-funcionário da Baltô. Ele veio falecer ontem no bairro da Avenida. Obrigado. Mais alguém? Um minuto de silêncio. Gostaria que fizesse chamado dos vereadores. Muito boa noite a todos. Chamada da 23ª reunião ordinária. Vereador Antônio Raimundo Santi. Presente. Vereador Carlos Molina. Presente. Vereador Kleber Davi. Presente. Vereador Dr. Kenner Maia. Presente. Vereador Fabrício Machado. Vereador Joel Carlos de Almeida. Presente. Vereador Jorjão da Saúde. Presente. Vereador Marcelo Kraus. Presente. Presente. Vereadora Mônica Chaves. Presente. Vereador Renato Moraes, presente. Vereador Dr. Ricardo Zambrana. Presente. Vereador Sebastião Silvestre. Presente. Vereador Tenente Melo. Presente. Vereador Vladimir Bananeiro. Vereador Zé Maria Bão. Presente. Vereador Zé Pequeno. Presente. Vereador Wilson do Povo. Presente. Vereador Fabrício Machado. Gostaria de pedir ao nosso assessor que fizesse a leitura da ata. Ata da 22ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itajubá, realizada aos 17 dias do mês de junho de 2019, às 19 horas. Composta a mesa pelo presidente Sebastião Silvestre da Costa, primeiro vice-presidente Carlos Eduardo Corrêa Molina, segundo vice-presidente Kenner Augusto Maia, primeiro secretário Renato Nascimento de Moraes e segundo secretário José Maria Silva. Feita a chamada, verificou-se a presença de todos os vereadores. Minuto de silêncio. O vereador Kleber Davi solicitou a realização de um minuto de silêncio pelo falecimento do professor Vinícius Fortes de Castro. Votação da ata. A ata da 21ª reunião ordinária do dia 10 de junho de 2019, após leitura, foi aprovada por 15 votos, sendo que o vereador Joel Carlos de Almeida, no momento, estava ausente do plenário.
Correspondências. Ofício número 22 de 2019 do Poder Judiciário e Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, que solicita cooperação na divulgação da revisão biométrica obrigatória. Convite para audiência pública com o tema Os serviços de transporte coletivo urbano e rural prestados pelo Expresso Valônia no município de Itajubá. Proposições sem discussão. Indicações números 495 a 522 de 2019, de autoria dos vereadores Carlos Eduardo Corrêa Molina, Kleber Davi, Joel Carlos de Almeida, José Vladimir dos Santos, Mônica Cristina Vieira Chaves, Antônio Raimundo dos Santos, Marcelo Kraus Rezende, José Maria Silva, Sebastião Silvestre da Costa. Proposições com discussão. Requerimento número 86 de 2019, de autoria do vereador Marcelo Kraus Rezende, qual foi aprovado por 15 votos, sendo que o vereador Kenner Augusto Maia, no momento, estava ausente do plenário. Requerimento número 87, de autoria do vereador Marcelo Kraus Rezende. O autor solicitou a retirada do requerimento, no que foi aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 88 de 2019, de autoria do vereador Jorge Andrade, o qual foi aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 89, de autoria do vereador Joel Carlos de Almeida, o qual foi aprovado por unanimidade dos presentes. Apresentação de projetos. Foram apresentados e baixados às comissões pertinentes os seguintes projetos. Projeto de lei número 4.392, que altera a lei complementar número 66 de 2011, Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do município de Itajubá, de autoria do prefeito Rodrigo Imar Martinez Rieira, baixado às comissões de Constituição, Legislação e Redação, Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Projeto de lei número 4.393, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar doações de materiais ou equipamentos esportivos às associações esportivas, comunidades ou entidades organizadas da cidade de Itajubá e da outras providências, de autoria do vereador Fabrício Oliveira Machado, baixado às comissões de Constituição, Legislação e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Ordem do dia, leitura de parecer. Projeto de resolução número 1012, que altera dispositivos da resolução número 979 de 2016, regimento interno, no que dispõe o uso da tribuna popular e requerimentos e da outras providências de autoria dos vereadores Carlos Eduardo Corrêa Molina, José Maria Silva, Kenner Augusto Maia, Renato Nascimento de Moraes, Rodrigo Sampaio Melo, José Roberto Floriano, Fabrício Oliveira Machado, Kleber Davi, José Vladimir dos Santos. Feita a leitura, a Comissão Especial apresentou parecer favorável. Projeto de lei número 4.374, que institui e inclui no calendário de eventos e festas do município a Semana Municipal de Ações voltadas à Lei Maria da Penha e da outras providências, de autoria do vereador Antônio Raimundo dos Santos. Feita a leitura, as comissões de Constituição, Legislação e Redação, Direitos Humanos, Segurança Pública e Defesa do Consumidor apresentaram parecer favorável. Substitutivo ao projeto de lei 4.375, que altera a nomenclatura do cargo de engenheiro para engenheiro civil e da outras providências, de autoria do prefeito Rodrigo Imar Martinez Rieira. Feita a leitura, as comissões de Constituição, Legislação e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana apresentaram parecer favorável. Em único turno de votação nominal. Projeto de decreto legislativo que denomina Ercília Chaves Catarina, rua projetada G, situada no loteamento Jardim Europa, bairro Nações, neste município, e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo da Fonseca Dami Zambrana. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei 4.373, que institui e inclui no calendário de eventos e festas do município a Semana de Agricultura Familiar e da outras providências, de autoria do vereador José Maria Silva. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Encerramento da sessão. Nada mais havendo a tratar, às 20h20, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual, considerado nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 17 de junho de 2019. Sebastião Silvestre da Costa, presidente. Renato Nascimento de Moraes, primeiro secretário.
A ata da 22ª reunião ordinária está em discussão. A ata está em votação. Os vereadores que concordem em aprová-la permaneçam como se encontra. A ata está aprovada. Gostaria que fizesse a leitura, o senhor assessor, das correspondências. Não há correspondências a serem lidas, senhor presidente. Perfeito. Leitura, então, das proposições sem discussão. Indicações. Indicação da vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves, que sugere ao prefeito municipal que delibere junto à secretaria competente uma fiscalização mais eficiente no Parque Municipal da cidade de Itajubá, para averiguar o uso de cerol em pipas soltadas no parque, principalmente neste período de férias. O cerol é um produto que tem engrossado a lista de vítimas, particularmente de motociclistas e ciclistas. Indicação do vereador Marcelo Kraus, que sugere ao prefeito municipal realizar limpeza e capina do terreno público situado à Avenida Coronel Francisco Braz, em frente à escola Speaking Idiomas, que se encontra cheio de matos e entulhos. Indicação do vereador Marcelo Kraus, que sugere ao prefeito municipal estudar a possibilidade de colocação de redutores de velocidade, quebra-molas ou faixas elevadas na Avenida BPS, em frente ao Supermercado Ferreira, nos dois sentidos desta movimentada via pública, para proporcionar maior segurança aos pedestres. Indicação do vereador Carlos Molina, que sugere ao Executivo que entre em entendimento com o Departamento de Obras para instalação de uma grade na caixa de energia da Praça Dona Alice Braz Mandolese, no bairro Centro. Indicação da vereadora Mônica Chaves, que sugere ao prefeito que delibere junto à secretaria competente uma visita técnica para averiguar e tomar providências cabíveis para atender a solicitação dos moradores da Rua Abolição, do bairro Nossa Senhora de Lourdes e arredores do bairro Vila Podes, e dar esclarecimentos em relação a rumores de que uma parte do trânsito da Rua Geraldino Campista será desviado para a Rua da Abolição. Senhor Conforme- presidente, a leitura da justificativa, por favor. Justificativa. Atendendo à solicitação de moradores da Rua Abolição, do bairro Nossa Senhora de Lourdes, apresento a indicação para averiguação e providências a serem tomadas pelos problemas apresentados pelos munícipes. Presença de muitos buracos causando transtornos e prejuízos nos veículos dos moradores que acessam essa rua. Falta de bocas de lobo para receberem água da chuva, resultando em alagamentos. Manutenção ou substituição urgente dos postes de iluminação pública, pois estão inclinados e com sinais de desgaste nas suas bases, oferecendo riscos de caírem, causando sérios acidentes aos moradores. Devido aos problemas apresentados, os moradores estão se sentindo prejudicados e também estão tendo prejuízos materiais nas estruturas das residências que tremem com o trânsito de veículos grandes na rua e por isso estão apresentando rachaduras. Pelos motivos apresentados, solicito ao senhor prefeito uma atenção a esta necessidade dos moradores. Indicação do vereador José Vladimir dos Santos, que sugere ao chefe do Executivo, juntamente com a secretaria competente, que faça a iluminação da BR-383 em toda a extensão da rodovia que corta o bairro do Ano Bom. Estão encerradas as proposições sem discussão, senhor presidente. Perfeito, muito obrigado. Eu quero registrar a presença do vereador José Vladimir Santos. Leitura das proposições com discussão. Requerimento do vereador Antônio Raimundo Santi, que requer que seja solicitado ao senhor prefeito municipal informações sobre os gastos da Prefeitura Municipal de Itajubá com a obra de reforma do mercado municipal. Até o momento, dentro do convênio original número 00150 de 2015, assinado com o Ministério do Desenvolvimento Regional, no valor de R$ 1 milhão, para a realização das obras de reforma do mercado municipal. Justificativa, por favor.
A justificativa. A empresa MCR emitiu uma notificação aos permissionários do mercado municipal no dia 17 de junho de 2019, comunicando a paralisação das obras por motivos de falta de pagamento da parte da Prefeitura Municipal, o que foi publicado nas redes sociais. Em consulta ao site Portal da Transparência do Governo Federal, observamos que foi liberado em 25 de outubro de 2017 o valor de R$100 mil para início da execução das obras e que a Prefeitura Municipal de Itajubá deve participar com o valor de R$ 212 mil e 12 centavos de contrapartida. Dessa forma, gostaríamos de obter tais dados e informações para o desenvolvimento de nossos trabalhos de acompanhamento e fiscalização da aplicação dos recursos públicos. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente, vereadores da mesa, vereadores aqui presentes, vereadora Mônica. Senhor presidente, o requerimento, nós recebemos essa publicação e, além disso, tivemos alguns contatos com alguns permissionários do mercado municipal, estão apreensivos com relação à paralisação da obra. E, na ocasião, eu disse que pesquisei o site da Prefeitura e não encontrei os dados até então de gasto com a referida obra, e aí a gente está solicitando essa informação para dar um retorno a esse pessoal. Era isso. Conto com a aprovação dos senhores. Muito obrigado. O requerimento está em votação. Senhor presidente, por gentileza. Perfeito. Com a palavra. Antes da deliberação aqui do requerimento, é de nosso conhecimento essas informações colocadas pelo requerimento do vereador Antônio Raimundo Santi. E eu gostaria de informá-lo que, como membro da Comissão de Obras e Serviços Públicos, há poucos dias, o vereador Tenente Melo vai poder confirmar como presidente da comissão. Há poucos dias nós estávamos comentando sobre o assunto e já estamos convidando o secretário José Henrique Jacarini para estar participando de uma das nossas reuniões de comissão. É isso mesmo, o vereador Tenente Melo vai poder falar melhor sobre isso, para a gente deliberar sobre o assunto. Então, talvez nós teremos mais brevidade com a presença, da resposta dessas informações, com a presença do secretário aqui, do que com o requerimento. Se o vereador presidente da comissão puder falar também sobre essa proposta, né, da presença do secretário aqui para falarmos do assunto, acho que pode reforçar a importância da presença dele aqui para nós discutirmos o assunto e talvez até convidar também o vereador Antônio Raimundo Santi para estar conosco nessa reunião. Senhor presidente, pela ordem, boa noite. Boa noite, companheiros da mesa, demais vereadores, vereadora Mônica. Internautas que nos acompanham, não sei se seria agora de cabimento fazer um requerimento verbal. Requerimento verbal. Está em discussão ainda de um outro requerimento, senhor vereador. Continua em discussão ainda. Com a palavra, Tenente Melo. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, público que nos acompanha. Apenas para complementar o requerimento feito pelo vereador Santi, eu, como presidente da Comissão de Obras, tão logo tomei conhecimento do ofício da empresa avisando aos permissionários que a obra estava paralisada do mercado, eu procurei o secretário responsável e também procurei a prefeitura, através do secretário de governo, para entender o que estava acontecendo. O que acontece é o seguinte: como o próprio requerimento deixou claro, apenas uma parcela da emenda parlamentar que se esperava vir, que veio em 2017. A prefeitura já fez o pagamento da parte dela e os permissionários também já fizeram o pagamento da parte deles de 50% do previsto. A empresa não tem autorização por contrato, não tem autorização para paralisar a obra. Ela já havia sido notificada em relação a isso e agora está sendo notificada judicialmente porque ela parou a obra sem poder. Acho interessante, sim, que a Câmara solicite, através do requerimento do
vereador Santi, essas informações, até que possamos auxiliar a Prefeitura na cobrança do cumprimento do contrato. Só reforçando e esclarecendo para quem nos acompanha, a Prefeitura está em dia com seus repasses, os permissionários estão mais do que em dia, porque já pagaram metade do valor previsto e a parte da obra que é prevista para ser feita com recursos dos permissionários ainda não foi concluída. O que está em atraso é parte da emenda que deve vir do governo federal. E aí fica aquela situação complicada, né? A Prefeitura tem que iniciar a obra para poder receber a primeira parcela. As medições têm sido feitas, e essa é a informação que o vereador Santi requer, né? As medições têm sido feitas pela Caixa, pelos técnicos, pelos engenheiros responsáveis, e a empresa vinha cumprindo o cronograma. Como o repasse não foi feito, aí fica complicado de ser feitos os pagamentos, mas, repito, que por contrato a empresa não poderia paralisar a obra, mesmo com esses atrasos que estava previsto. Só para reforçar a informação que o vereador Santi requer através desse documento. Obrigado. Com a palavra, vereador Marcelo Kraus. Senhor presidente, eu acho importante esse requerimento ser aprovado para termos, de fato, a documentação entregue aqui na Câmara Municipal pela Prefeitura Municipal. Apesar do secretário estar sendo convidado pela Comissão de Obras, a gente não sabe que dia será feita essa reunião e quando o secretário vai estar disponível para estar aqui na Câmara Municipal. Lembro-me muito bem que quando eu era presidente da Comissão de Obras, por diversas vezes convidamos o secretário Zé Henrique para vir a esta casa, inclusive ele, não comparecendo, fez um convite para os vereadores irem à Prefeitura, para realizar uma reunião na Prefeitura, e não aqui, nesta casa, uma reunião de comissão de obras. Então, eu tenho certeza que o secretário aceitará o convite desta nova comissão de obras, mas não sabemos quando vai ser feito e quando ele terá disponibilidade para vir. Então, acho muito importante esses dois assuntos correrem em paralelo, né? O requerimento do vereador Santos ser aprovado com a vinda desta documentação aqui para a Casa Legislativa e, na oportunidade que o secretário Zé Henrique tiver na agenda, vir aqui a convite da Secretaria, da Comissão de Obras, para prestar os esclarecimentos. Muito obrigado. Continua ainda em discussão. Com a palavra, Admir. Senhor presidente, membros da mesa, nobres colegas, eu também acho importante esse momento a gente dar um destaque a esse assunto, né, porque é um assunto pertinente. E o que eu tenho a dizer é que eu concordo com o vereador Renato, porque nós temos várias emendas 2017 que não foram pagas em 2018. E talvez seja isso que esteja acontecendo, né? Eu também tive esse problema com uma emenda que eu consegui e até agora nada. Mas a respeito da prefeitura eu também procurei saber, a parte que toca para a prefeitura está em dia, a parte dos permissionários também está em dia, eu estou lá no mercado sempre com o pessoal. Agora, a respeito dessa emenda, melhor aí a gente pode, até mesmo, aí, se for o caso, citar o nome aí de quem que é o deputado que deu a emenda, o senhor sabe, o vereador Renato? Eu acho que é do Dimas Fabiano, né? Então, é importante, sim, a gente estar pesquisando, porque o pessoal do mercado está preocupado, né, para trabalhar tudo, mas é uma emenda que parece que não foi paga por completo, né? Mas também já fui atrás desse assunto, a parte da prefeitura e dos permissionários está em dia. Concordo com o Renato que a gente poderia esperar, sim, a reunião da comissão, discutir melhor esse assunto. Senhor presidente, só aproveitando uma parte no seu tempo, vereador, o senhor também como presidente da Comissão de Agricultura, né, também há interesse no assunto, tanto que essa reunião pode ser feita até mesmo em conjunto, né, vereador Tenente Melo como presidente da comissão, acho que seria até possível envolver todos os vereadores de ambas as comissões para tratar desse assunto. Portanto, eu ainda insisto e considero
Considero importante, sim, as informações, mas acho que elas podem ser solicitadas após a presença do secretário aqui, depois de discutirmos com os vereadores de ambas as comissões e até mesmo convidar todos os vereadores interessados. Viu, senhor presidente? Até mesmo eu, em nome da Comissão de Agricultura, eu acho que é de pleno acordo, né, vereador Zé Maria? Vereador Wilson, nossa comissão de estar também participando dessa comissão e conversando com o secretário. A palavra o vereador Marcelo Kraus. Só gostaria de complementar a fala do vereador Vladimir. Até onde eu sei, vereador, não é uma emenda do deputado, é um convênio que há com o Ministério da Integração. É claro que houve uma participação do deputado que foi lá e acabou intermediando esse convênio. Mas, até onde eu sei, até quando eu liguei lá no Ministério da Integração, eles me explicaram que não é uma emenda parlamentar do deputado Dimas Fabiano, e sim um convênio ligado ao Ministério da Integração. Tá? Perfeito. Com a palavra, doutor Ricardo Zambrana. Obrigado, senhor presidente. Muito boa noite. Boa noite, vereadora Mônica, demais colegas, público que nos acompanham. Eu acho pertinente que esse requerimento seja aprovado, vereador Renato, porque documentação, dados, vão auxiliar realmente no acompanhamento da situação. Quando se fala em 50% do valor pago pelos permissionários, qual é este valor, qual é este montante em reais? Se o senhor puder dizer, seria importante. Agora, a condição é clara, como já foi falado, o convite, muitas vezes, ele não tem sido atendido. Dá o exemplo aqui, o nosso presidente da Comissão de Educação tem conversado, tem tentado dialogar, mas o secretário de Cultura não consegue data para vir expor os gastos nas festividades do aniversário da cidade. E isso foi pactuado antes das festas acontecerem, que 30 dias após ele viria fazer uma prestação de contas. Não é possível a gente ver essa situação. Então, eu acho que as duas coisas podem caminhar juntos. Não há nada, o porquê de não deixar que essa documentação venha, e quando o senhor diz que é mais rápido chamar, eu tenho certeza que o senhor, como líder do governo, poderia pedir celeridade nessa documentação, que não é nenhum absurdo. É uma documentação extremamente simples. Então, acho que cabe a esta casa fazer, sim, acompanhamento, a fiscalização, e como colocou o vereador Melo, vai auxiliar e dizer o seguinte: se não está cumprindo o contrato, que se acione realmente a própria empresa. Então, a documentação ela é importante porque esta casa precisa fazer o trabalho dela. E que o próprio secretário venha também na data possível dele, para que ele possa, sim, explanar sobre a situação e o que é que houve. Se foi só dinheiro, praticamente, dos permissionários, ou realmente a prefeitura conseguiu, e por que esse convênio ou emenda que seja não está sendo cumprido. Então, eu acho que sim, as duas coisas podem andar junto. Não vejo por que só o convite do próprio secretário. Essa casa precisa fazer o trabalho dela. Com a palavra, Marcelo Kraus. Aliás, eu acho que a documentação é muito mais importante justamente para ela auxiliar uma futura reunião, né? Com a documentação em mãos, os vereadores vão poder analisar a documentação e a reunião certamente será muito mais produtiva com base nos dados enviados a essa casa. Então, eu acho que preferível ter primeiro a documentação e depois a reunião do que o contrário. Primeiro a reunião para depois vir a documentação. Pode até ser que depois desta reunião solicitemos mais documentação, mas eu acho que é muito importante vir o requerimento, a solicitação do requerimento é justa, vir a documentação para cá e depois marcar uma reunião e, enfim, ir correndo as duas coisas juntas. Muito obrigado. Perfeito. Com a palavra, o vereador Fabrício. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, vereadora Mônica, público que nos assiste, todos os meios de comunicação. Só para tirar uma dúvida, vereador Renato, a comissão já solicitou a presença do secretário, porque o secretário sempre, só interrompendo isso, falando para o vereador Ricardo Zambrana, o secretário Massoud respondeu, tá? Só para
ela não deixou, e Val respondeu, eu já coloquei até no grupo, que dia 4/7 tem a reunião da prestação de conta. E o secretário, o Nelson Henrique, sempre está aqui para nos fornecer todos os meios. Eu queria só saber se ele já colocou a data dessa reunião, aliás, até o Tenente Melo que vai responder se tem data prevista. Porque se não tiver data prevista, eu acho que o requerimento também vai fortalecer essa próxima reunião com base e dados, que sempre é bom ter para a questão até de dialogar e questionar mesmo o secretário. Muito obrigado, senhor presidente. Usando seu tempo, só para responder, quando eu estive na prefeitura para esclarecer essas informações, eu fiz o convite informal e ele falou que aceita sim. Isso vai ser despachado na próxima reunião de comissão, que é quinta-feira. Então, que aí tem que vir um convite para cá para ser feito via presidente. Tá? Mas ele já se colocou à disposição sim. Reitero, o pedido do vereador Santi, ele vai reforçar esta casa auxiliando na fiscalização para que o contrato seja cumprido. O requerimento está em discussão, com a palavra o vereador Jorge. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereador Mônica, o público que nos assiste, o público presente. Renato, a explicação sua foi lógica, mas já estão uns pontos meio em dúvida do requerimento, vocês fazerem a reunião para mostrar. Não está tendo confronto, entendeu? Isso aí vai ajudar, como os colegas falaram, vai ajudar para melhorar essa discussão. Ele já não vê uma vez, o outro tem dúvida. Não é emenda parlamentar, é convênio. Então, isso aí dá para esclarecer. Acho que está numa boa isso aqui, para o requerimento ser aprovado e fazer o trabalho da comissão e sobre esse requerimento. Está perfeito isso aí. Acho que não vai dar nenhum confronto, que não está existindo. É só o esclarecimento que nós precisamos. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra, vereador Renato. Senhor presidente, eu quero encerrar a minha participação na discussão desse requerimento dizendo o seguinte. Do meu ponto de vista, tanto o requerimento quanto a presença do secretário numa reunião de comissão tem respaldo documentacional. Ou seja, eu considero tanto uma resposta por requerimento quanto a presença dele aqui gravada, redigida em ata, ambos da mesma importância. Tanto a sua presença quanto um requerimento. E a ordem dos fatores, eu tenho a impressão de que não vai alterar o produto final. Tanto o requerimento pode gerar argumentos e subsídios para ser discutido numa reunião de comissão, como o contrário também. A discussão numa reunião de comissão também pode gerar argumentos para respaldar ainda mais um detalhamento de um requerimento futuro. Eu acho que cabe apenas a nós aqui escolhermos qual que é a melhor das opções. Tanto primeiro a reunião e posteriormente um possível requerimento, ou o contrário, primeiro o requerimento para ser discutido numa reunião. Acho que ambos aqui são duas opções que nós temos aqui para desenvolver os trabalhos dessa Casa Legislativa. Mas no final das contas, eu acho que quem pode dizer aqui se insiste no requerimento ou não é o autor, que é o vereador Antônio Raimundo Santi. Então a minha pergunta, junto com o meu pedido ao vereador Antônio Raimundo Santi, é o seguinte: o senhor insiste no requerimento para essa vez? Seria possível postergar e entrar com o requerimento após uma possível reunião? Ou o senhor prefere que o requerimento seja feito para que seja conduzido os dois paralelamente? Eu acho que fica importante aqui, antes de nós votarmos, a decisão e a opinião do autor, que é o vereador Antônio Raimundo Santi. Então, senhor presidente, essa é a minha pergunta e o meu pedido para o vereador Antônio Raimundo Santi, e eu encerro a minha participação aqui. Senhor presidente, respondendo a pergunta, eu acho que já foi bem debatido aqui. Eu penso que o requerimento é importante. Temos um documento formal da prefeitura com as colocações a respeito do pedido. E depois, também gostaria de participar da reunião, porque aí ampliaria a discussão. O requerimento é um pontapé inicial, então eu gostaria de mantê-lo. O requerimento está em votação. Os vereadores que concordem em aprová-lo, permaneçam com esse encontro. Está aprovado. Senhor presidente, por gentileza, eu gostaria de justificar aqui o meu voto, seguindo o regimento interno dessa casa. Quero dizer, primeiramente, ao vereador Antônio Raimundo Santi, que é o solicitante por meio do requerimento, autor do requerimento, e aos demais vereadores.
Como eu disse aqui, considero as duas opções de trabalho e não sou o contrário de maneira nenhuma à solicitação de informações, muito pelo contrário, esse é o trabalho do vereador, mas considero que a nossa reunião aqui de comissão, e eu faço aqui o pedido ao presidente, vereador Tenente Melo, juntamente com o presidente da Comissão de Agricultura, o vereador Vladimir Bananeiro, que possamos trazer, então, à discussão esse assunto, para que chegue-se, né, ao final, à conclusão, para que o mais breve possível as obras retomem. Todos nós queremos um mercado municipal restaurado e pronto para a população. Quem ganha no final das contas com tudo isso, sem dúvida nenhuma, é a população. Então, muito obrigado, senhor presidente. Continuação da leitura. Senhor presidente, estão encerradas as proposições com discussão. Presidente, aproveitando só o momento para informar aos nobres edis e aos presentes que dos projetos que dão entrada nesta Casa Legislativa, que passam a tramitar na Secretaria Legislativa desta Casa. O projeto de lei número 4.394, projeto que assegura a exibição em salas de cinema de janela com intérprete de língua brasileira de sinais Libras em todos os filmes nacionais e estrangeiros, no município de Itajubá e da outras providências, de autoria do vereador Kenner Augusto Maia. Projeto de decreto legislativo número 476, que denomina Luciana Márcia de Oliveira Melo a estrada rural localizada entre a divisa do bairro Juru e o entroncamento da antiga estrada Itajubá Maria da Fé, neste município, de autoria do vereador Renato Nascimento de Moraes. E também o projeto de decreto legislativo número 477, que denomina Laura Machado da Silva a estrada rural localizada entre a Vila Betel e a ponte da divisa Itajubá Maria da Fé, neste município, de autoria do vereador Rodrigo Sampaio Melo. Projeto de lei número 4.394, baixa as comissões pertinentes para os devidos pareceres na forma regimental. E os projetos de decreto legislativo número 476, 477, baixa a seguinte comissão especial. Presidente, vereador Carlos Eduardo Corrêa Molina. Relator, vereador Wilson Batista Paiva. Membro, Fabrício Oliveira Machado. Suplente, Jorge Andrade. Os vereadores que concordam com essa comissão permaneçam como se encontram. A comissão está formada. Neste momento, passaremos então à ordem do dia. Gostaria de pedir a leitura dos pareceres. Do parecer. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer final ao projeto de lei número 4.378 de 2019. Projeto de autoria do excelentíssimo senhor vereador Fabrício Oliveira Machado, que tem por objetivo determinar que laboratórios de análises clínicas conveniados com o município de Itajubá disponibilizem a coleta de material para a realização de exames laboratoriais em domicílio quando solicitado em pessoas idosas ou com deficiência. Consta da justificativa do presente projeto de lei que, abre aspas, acessibilidade é o grande desafio das cidades no momento, pois as mesmas não foram projetadas de forma a atender às necessidades de pessoas que têm dificuldade de locomoção, sejam os idosos ou deficientes físicos, que hoje é um grupo que cresce cada vez mais com o aumento da expectativa de vida. Quando se fala em acessibilidade, também fala-se em melhor qualidade de vida e, em muitos casos, em acesso à saúde, como é o caso das pessoas que têm dificuldade de acesso aos laboratórios de análises clínicas para fazerem seus exames. O proponente ainda afirma que, abre aspas, nossa cidade não poderia ficar de fora dessa luta das pessoas para terem melhor acesso aos serviços e, nesse caso específico, aos serviços de saúde, fazendo com que os laboratórios conveniados com o município façam a coleta nas residências de idosos e deficientes físicos com dificuldade de locomoção, fecha aspas. O presente projeto de lei define pessoa idosa como sendo aquela que com 65 anos de idade ou mais e pessoa com deficiência, aquela que possui dificuldade de locomoção.
A proposição ainda determina que os laboratórios deverão afixar cópia do presente projeto de lei na sala de atendimento, salas de espera e salas de consulta, bem como fixa o prazo de 60 dias a partir da publicação do presente projeto de lei, para que os laboratórios possam se adequar. Em caso de descumprimento previsto no presente projeto de lei, o infrator fica sujeito a multa de 20 UFIs, 20 unidades de valor fiscal do município de Itajubá, e em caso de reincidência, uma multa no valor de 40 UFIs, 40 unidades de valor fiscal do município de Itajubá, sendo que, permanecendo o descumprimento, a sanção máxima será a rescisão do convênio. O presente projeto de lei, ao impor a obrigatoriedade aos laboratórios conveniados com o município de Itajubá em disponibilizar a coleta de material para a realização de exames laboratoriais em domicílio, quando solicitado, em pessoas idosas ou com deficiência, afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado entre a municipalidade e os laboratórios de análises clínicas. Em hipótese análoga, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ação direta de inconstitucionalidade, Lei nº 7.304, do Estado do Espírito Santo, exclusão das motocicletas da relação de veículos sujeitos ao pagamento de pedágio, concessão de desconto aos estudantes de 50% sobre o valor do pedágio, lei de iniciativa parlamentar, equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados pela administração, violação, princípio da harmonia entre os poderes, afronta. A lei estadual afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de obra pública celebrado pela administração capixaba ao conceder descontos e isenções sem qualquer forma de compensação. Afronta evidente ao princípio da harmonia entre os poderes, a harmonia não separação, na medida em que o Poder Legislativo pretende substituir o Executivo na gestão dos contratos administrativos celebrados. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente. Assim sendo, a presente proposição, salvo melhor juízo, ofende o princípio da independência e harmonia entre os poderes, bem como o princípio da segurança jurídica dos contratos celebrados pelos laboratórios conveniados com o município de Itajubá, sendo que a inobservância destes princípios acabará por acarretar prejuízos ao poder público municipal. Diante do exposto, conforme os argumentos e toda a legislação apontadas, entendo que o presente projeto de lei viola o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados entre o Poder Executivo e os laboratórios de análises clínicas conveniadas com o município de Itajubá, razão pela qual opino contrariamente ao prosseguimento do processo legislativo. E a Comissão de Constituição, Legislação e Redação, em reunião realizada no dia 17 de junho de 2019, vota com o relator, opinando unanimemente contrário ao projeto de lei 4.378, de 15 de abril de 2019. Desta forma, esta comissão, no que lhe compete examinar, se manifesta contrariamente à sua regular tramitação no plenário desta Casa Legislativa. Sala das Sessões JK, 17 de junho de 2019. Assinam Renato Nascimento de Moraes, presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, e também o vereador Carlos Eduardo Corrêa Molina, primeiro suplente da referida comissão. Perfeito. Em primeiro turno de votação nominal, projeto de resolução número 1012. Assunto: altera o dispositivo da resolução 979 de 2016, regimento interno, no que dispõe o uso da tribuna popular e requerimentos e de outras providências. Autorias: vereador Carlos Eduardo Corrêa Molina, José Maria Silva, Kenner Augusto Maia, Renato Nascimento de Moraes, Rodrigo Sampaio Melo, José Roberto Floriano, Fabrício Oliveira Machado, Kleber Davi, José Vladimir dos Santos. Em discussão, com a palavra o vereador Carlos Molina. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, ao público presente e ao público que nos assiste. O projeto de resolução número 1012, como a ementa já foi anunciada, trata de basicamente dois assuntos: do uso da tribuna e também dos requerimentos sujeitos à deliberação no plenário. Então, em breve síntese, eu diria que as alterações são as seguintes. Ao invés de 15 minutos, como é de praxe, e quando é dois inscritos, 7,5 para cada, e quando é 3 inscritos, 5 para cada, o projeto traz a proposta de 5 minutos
para cada participante. Então, se for um único participante, 5 minutos. Se forem 2, 5 para cada, 10 minutos no total. Se forem 3, 5 para cada, 15 minutos no total. O que fica diferente é que, se for apenas um inscrito, 5 minutos apenas. O projeto traz também uma possibilidade, quando for um único inscrito, a critério do presidente, pode ser dobrado o tempo, caso haja interesse, então, para que o assunto seja mais bem elaborado. A questão também de novas inscrições, após 6 meses apenas, e não após 3 meses, como está no regimento atualmente. E, se for tratar do mesmo assunto, apenas depois de 12 meses. Salvo em caso de urgência, que pode haver uma deliberação do plenário para uma exceção. Outra mudança, ainda falando do uso da tribuna, é que, para casos especiais em que um orador for convidado pela mesa, o orador teria 15 minutos. Então, ele seria um único inscrito com 15 minutos, quando é convite da mesa. E também, a critério do presidente, esse tempo poderia ser dobrado. Eu colocaria aqui como exemplo recente, né, de que houve necessidade haveria necessidade de um tempo maior, foi aquela ocasião em que o reitor da Universidade Federal de Itajubá gostaria de ter feito uso da palavra com um tempo maior. Então, esse é um exemplo para uma situação como essa. A critério, então, da mesa, a mesa convidando a entidade ou a pessoa, enfim, teria um tempo maior. Essas são as mudanças propostas no artigo 47 e 48 do uso da tribuna. O artigo 151, que trata dos requerimentos sujeitos à deliberação do plenário, também sofreria algumas alterações, são os pedidos de informação e cópias de documentos, de forma que seria feita a leitura do requerimento numa sessão e a votação na sessão subsequente, sem discussão. Então, isso permitiria maior agilidade ao processo de aprovação dos requerimentos sujeitos à deliberação do plenário. O requerimento é lido numa semana, todos os vereadores têm, então, a oportunidade de se inteirar ao longo de uma semana, e na semana seguinte, então, é feita a votação sem discussão, dando maior agilidade. Essas são as alterações propostas, então, no projeto 1012. Com a palavra, o vereador José Maria. Senhor presidente, companheiros vereadores, eu acho pertinente essa mudança. Eu fui um dos... Quero parabenizar, primeiramente, o vereador Joel, que foi o autor dessa propositura, para dar palavra às pessoas, né, contribuintes. Nós vivemos num país democrático, num Estado democrático de direito, mas desde que o meu direito, o seu direito não ultrapasse o meu, como aconteceu na audiência pública. 10 vereadores era 15 minutos, agora é 17. Então, houve várias diminuições de tempo. Por exemplo, na audiência pública, nós falamos, né, poderiam falar, não sei se eu lembro se é 2 minutos ou 3 minutos, 2 minutos, cada vereador, eu achei o tempo pouco. E também, eu acho que 5 minutos a pessoa, dentro do assunto que ela vai falar, porque depois fica uma coisa repetitiva, né? Já vai direto no assunto, traz alguma coisa escrita e passa a mensagem aí para todos que estão ouvindo, para a população, os vereadores. Eu acho que esse tempo é um tempo hábil. Nós usamos esse tempo na tribuna e esse tempo tem dado certo. Também, senhor presidente, que não seja observar bem o regimento, para que quando o orador usar a tribuna, que ele esteja amparado legalmente, documentalmente, porque observei na audiência pública aí, e nós vamos tomar umas decisões aí, de pessoas que vieram falar por entidade, dizendo que estavam representando a entidade, mas só que a entidade nem sabia que a pessoa estava aqui. E a entidade não teve uma reunião, não teve uma ata, e a entidade nem sabia que a pessoa estava falando o nome de entidade, mas eu não pedi para falar isso. Nós não concordamos com esse assunto. Então, vai aqui uma palavra para os próximos presidentes das audiências públicas. Você vai falar em nome de qual entidade? Você tem um documento, isso aí já tem que estar em mãos para falar em nome da entidade, senhor presidente. Perfeito. Com a palavra, vereador Marcelo.
Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, bom, eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeira coisa, esse projeto de resolução, ele vem tratando de dois assuntos completamente diferentes um do outro, né? Um assunto é a tribuna popular, o outro assunto é requerimento. Então, vamos imaginar que eu sou a favor do que está sendo tratado a respeito da tribuna popular, mas não sou a favor da mudança referente ao requerimento. Como que eu vou votar, né? Então, eu acho que esse primeiro ponto seria interessante quando alguns vereadores vierem protocolar um projeto de lei ou um projeto de resolução, tratar de assuntos dentro de cada projeto de resolução, né? Aqui nós temos um projeto tratando de dois assuntos. O interessante seriam 2 projetos de resolução e cada um tratando do seu assunto pertinente. É mais ou menos aquele projeto do prefeito que mandou para casa, que queria autorização da venda de 5 terrenos, né? A gente é contra a venda de 1, a favor da venda de 4, mas temos que votar contra tudo, porque não veio de forma separada cada projeto um terreno. Enfim, então esse seria mais ou menos a mesma lógica. Segundo ponto, a Câmara, senhores vereadores, presidente, a Câmara é a casa do povo, né? A tribuna popular serve para aproximar a população do Poder Legislativo, né? E aí eu vejo um projeto de resolução que, de certa forma, está afastando ainda mais o povo desta casa, né? Na atual legislação, são dois oradores na primeira reunião da Câmara, né? Se por acaso não acontecer o uso da tribuna nesta primeira sessão da Câmara, eles vão poder usar nas sessões seguintes, né? Neste novo projeto não vai poder. Ou se usa a primeira sessão da Câmara, ou não vai poder mais usar em nenhuma das outras 3 reuniões dentro do mês, né? A questão do uso dos minutos também, né? São 15 minutos dividido em 2 oradores, 7 minutos e meio para cada um. Agora não, independente do número de pessoas inscritas aqui, serão apenas 5 minutos, o que eu acho muito pouco para uma pessoa vir aqui e expor, né, um assunto de interesse público, tendo aí uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, né? Então, eu acho que 10 minutos para cada inscrito seria até interessante, né? Essa questão de só poder voltar depois de 6 meses. Atualmente, uma pessoa pode voltar de 3 em 3 meses. Nós agora estamos colocando que a pessoa só pode voltar de 6 em 6 meses, afastando ainda mais a população daqui. E outra, se for o mesmo assunto, só depois de 1 ano. Então, se a pessoa vier hoje falar de um assunto, só na sessão do ano que vem, ela vai poder voltar e falar do mesmo assunto, né? Então, assim, na minha opinião, pelo conceito de tribuna popular, eu acho que o conceito é justamente esse, das pessoas virem aqui, terem a casa de portas abertas, né? A gente receber, é claro, sempre com muita responsabilidade, tratando de um assunto sério, de interesse público, né? Mas eu acho que a gente, no final, a gente está com esta resolução, nós estamos restringindo e nós estamos afastando a população da Câmara Municipal. No meu entendimento, isso não é bom. Muito obrigado. Perfeito. Senhor presidente. A palavra, vereador Vladimir. Eu só queria reforçar aqui e acho o tempo justo, o tempo de 5 minutos. Acho que dá tranquilamente para ser falado de algum assunto. E sobre o que o vereador Marcelo acabou de falar agora, que se a pessoa comparecer aqui e falar, e só daqui 1 ano vai falar do mesmo assunto, eu não acho que ela vai distanciar. Nós vamos estar trazendo mais gente
mais pessoas e mais representantes para estar falando do mesmo assunto, para não tornar repetitivo como tem acontecido aqui. O pessoal vem, fala uma vez, aí logo depois a mesma pessoa fala do mesmo tema. Eu acho que nós estamos abrindo mais as portas ainda da Câmara, se a gente sim focar nisso aí. A pessoa fala sobre o assunto hoje, ela vai falar sobre aquele assunto daqui um prazo de um ano, mas outros poderão falar para a gente ter mais pessoas, mais representantes aqui de outros setores também falando deste assunto, para não tornar repetitivo e sempre a pessoa falando do mesmo assunto. Maria. Eu concordo com a palavra do vereador Verdimir, não concordo com a palavra do vereador Marcelo Kraus. O que nós temos visto aqui são as mesmas pessoas que estão usando a tribuna, então eles não estão abrindo espaço para outras pessoas também virem debater um espaço democrático, que todo mundo tem de vez e voz a falar, e as mesmas pessoas estão ocupando esses espaços, e outras pessoas que poderiam estar trazendo também aí para nós, contribuindo também com as nossas reuniões, trazendo outros problemas aí da comunidade, dos seus bairros, das suas instituições, eles estão... e às vezes as pessoas que estão usando a tribuna, vereador, estão falando o mesmo assunto. Fala do mesmo assunto, e sendo que a tribuna ela é aberta a todos. Então, tem outras pessoas que gostariam de estar usando a tribuna. Então, eu acho que esse tempo está ok. Eu acho que vai ter mais pessoas procurando para fazer uso da tribuna. Muito obrigado. A palavra, vereador Joel. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Cumprimento aos demais vereadores, vereadora Mônica, os que nos acompanham pela rede social. Quando nós chamamos isso aqui de Casa do Povo, eu já vi pelo menos uma grande maioria dos vereadores chamar isso, e até dizer às pessoas que é Casa do Povo, no que tange a questão dessa mudança que se pretende, nós estamos dizendo o contrário. Então, eu acho que está restringindo a possibilidade do uso da tribuna. Está fazendo uma castração nesse uso da tribuna. Porque quando se limita de que somente em uma sessão a pessoa vai poder inscrever, você está querendo dizer que vamos deixar o mínimo possível. Quando se trata, é claro que nós tivemos aqui, e nós não podemos nos constranger por causa disso, de pessoas que vieram aqui 3 vezes falar exatamente a mesma coisa. É um caso, especificamente, que deixa a gente até inquieto, verdade. Mas nós não podemos julgar um pelo todo. Em relação ao requerimento, nós já tínhamos tratado dessa questão, o fato de estar no mesmo projeto, eu não vejo impedimento, porque eu acho que deve estar no mesmo artigo que faz a alteração. Eu acredito que seja isso. Por isso está tratando dessa mudança do requerimento juntamente com a mudança da tribuna. Agora, da maneira que está o projeto da modificação da tribuna, eu acho que eu vou falar a verdade para vocês, seria melhor então nós acabar com a tribuna do que deixar do jeito que está aí. Porque nós não estamos considerando a tribuna como um espaço da voz da população. O povo não usa. A nossa divulgação em relação ao conhecimento das pessoas que existe uma tribuna, qual o cidadão pode usar, a nossa divulgação ela não é tão ampla. E as pessoas muitas vezes não sabem, senhor presidente, que ela tem o direito de fazer o uso da tribuna, até para nos auxiliar algumas vezes, e algumas vezes vai nos constranger, vai vir pessoa aqui que vai até falar coisa que a gente não gosta. Então, eu acho que nós tínhamos que discernir bem essa questão. Eu vou me abster dessa votação, a comissão tem algumas emendas a serem apresentadas no segundo turno, e eu diria que nós devemos repensar essa mudança na forma que ela está. Obrigado. Com a palavra, vereador Fabrício. Obrigado, senhor presidente, a todos os vereadores. Bom,
Só para colocar que eu sou um dos autores, até então, até me pegou agora de surpresa, porque na autoria não tinha colocado a questão da primeira sessão ordinária. E eu, né, do mês, aí eu volto a fazer ficar ao lado do vereador Joel, porque eu acho que são duas visões. O vereador Vladimir colocou realmente que você colocando, delimitando um pouco de 5 minutos, vai dar uma abrangência maior para várias outras pessoas, não só aquelas mesmas pessoas que vêm fazer o uso da tribuna. Num certo ponto tem que dar razão também, vereador Marcelo Kraus, que o uso da tribuna é para toda a população. Então a gente fica meio em dúvida nessa questão até do tempo, ou até da pessoas, mas o que me deixa até meio constrangido é saber que somente o uso da tribuna será feito na primeira sessão do mês. Então, eu acho que isso fica meio restrito, porque às vezes a população quer falar uma coisa que é do momento e ela não vai conseguir porque só vai poder falar só no próximo mês. Então, eu acho que isso realmente tem que ver. Também sou favorável a emendas para que no segundo turno aceito emendas também. A questão do requerimento é totalmente viável, porque às vezes a gente chega aqui na reunião, não sabe o que vai ser pedido, e a gente pega até de surpresa sem poder estudar sobre o requerimento. Agora, a questão da tribuna popular, faço as minhas palavras, a palavra do vereador Joel. Fica meio sem sentido você coibir as pessoas de usar a tribuna. Principalmente falando na primeira semana, ou mesmo assim, não pode colocar nem primeira semana nem nada, tem que deixar livre. O tempo, se for questão do tempo que está bloqueando as pessoas no tempo, não sei, pode estudar um tempo um pouco maior. E a questão das pessoas voltarem com o mesmo assunto, aí sim eu sou favorável, porque aqui nessa casa está vendo as mesmas pessoas vindo, falando as mesmas coisas toda vez. Então, acho que fica isso aí um uso meio restrito. E tem que mostrar para a população que a tribuna, o próprio nome diz, tribuna popular, é para a população. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Tenente Melo. Obrigado, senhor presidente. Como coautor do projeto, eu gostaria de contribuir. Evidentemente, vereador Joel, toda emenda é bem-vinda. A gente aguarda aí sugestões, contribuições que possam aperfeiçoar o projeto. Sobre a questão do limite do tempo, eu queria defender os 5 minutos, porque aquilo que é dito em 5 minutos pode ser dito em 10 minutos também, às vezes até com maior eficiência. A questão de limitar o retorno da mesma pessoa com o mesmo assunto em 1 ano, eu não acho que isso seja uma castração do uso da tribuna, não. Pelo contrário, se o assunto realmente for relevante, for importante, estiver afetando uma comunidade, outras pessoas surgirão para falar daquele assunto. A tribuna é uma das portas que a Câmara tem para receber a população. E que façam um bom uso disso. Quando um assunto for trazido a essa tribuna e for considerado de relevância a ponto de precisar de mais tempo, como já aconteceu, essa pessoa será convidada por alguma comissão, que seja do tema, do assunto, para falar não em 5, não em 10, não em 15, mas em 2 horas de conversa. Aí sim o assunto será explanado. Então, acho que isso vai disciplinar que as pessoas conheçam outras ferramentas da casa, outras estruturas da casa que possam fazer uso. Exemplo, as reuniões de comissão. Fica a tribuna como a primeira porta que ela tem para fazer isso. E, a partir do momento que a gente não permite que a mesma pessoa volte com o mesmo assunto repetidas vezes, dá o prazo de 1 ano para ela retornar, isso vai forçar com que outras pessoas também tomem a frente e voltem com aquele assunto, se realmente for de relevância. Senão, corremos o risco de ter o espaço ocupado para uma pessoa defender o seu interesse. E aqui eu só reforço a preocupação do vereador Zé Maria, que a pessoa que vem aqui, se vier se dizendo representante de uma entidade, que seja comprovada a formalidade da sua representação. Aconteceu de termos pessoas aqui, só para encerrar, se dizendo representar uma associação de bairro, sendo que nem fazia parte da associação de bairro. Já tivemos aqui comissões recebendo pessoas se dizer representando os professores da rede pública, sendo que nem professor da rede pública é. Então, esses cuidados a gente tem que retomar. Aqui fica mais que um toque para todos os colegas, inclusive eu, para que a gente tenha esse cuidado quando a pessoa se apresenta como representante de algum órgão ou entidade. Obrigado, senhor presidente. A palavra, vereador Wilson.
Senhor presidente, pela oportunidade. Mais uma vez, boa noite, senhor. Boa noite a todos, vereadores, vereadora Mônica, o povo que nos assiste em casa. Como aqui é uma casa do povo, eu ressalto as palavras do vereador Marcelo Klaus, ressalto a palavra do vereador Joel, respeito também a fala do vereador Fabrício e do tenente Melo. Aqui é uma casa do povo. Hoje a carência que a gente anda passando com os problemas do nosso país, do nosso estado, que se encontra hoje, aqui é uma casa do povo. Mais do que nunca eles têm o direito de vir sim. Defender alguma coisa eu defendo vocês sim manter. Mas já está podando muitas coisas que a pessoa está perdendo os direitos. Agora passa de 3 para 6 meses, depois de 6 meses para 1 ano. E nem todas as pessoas que têm a coragem de vir aqui usar a tribuna não são as mesmas, que outros não têm até assim nem habilidade para vir. Se a gente fica fazendo isso, então o que acontece? Essas pessoas ficam afastadas aqui da câmera. Doa que doer, a gente está aqui, fomos representados pelo povo, temos que estar aqui, ouvir sim e correr atrás para resolver os problemas da melhor maneira possível. Para que então essas pessoas não venham e que sim também outros continuam vindo, né, Kleber? Porque agora você fica restringindo de não vir, aí fica difícil, né? E eu quero dizer que essa é a minha resposta, né? E eu vou me abster porque até que então venha um parecer diferente ou que mantém. Eu passo, é o que eu tenho a dizer ao pessoal de Itajubá. Com a palavra, vereador Renato. Senhor presidente, eu também quero dar minha contribuição nesse debate, até porque como coautor desse projeto de resolução, primeiro com relação à proposta de redução do tempo para 5 minutos. Num primeiro momento, eu também apresentava uma objeção com relação a essa redução de tempo, porque também sou favorável a uma política participativa, sem dúvida nenhuma, todos nós aqui, eu tenho certeza que essa vontade é unânime aqui entre todos os vereadores de que haja uma participação efetiva da comunidade por parte dos seus interessados em qualquer assunto de interesse público. Todos nós queremos isso. Porém, o que me fez aprovar, o que me fez... Exatamente, o que me endossou aqui em aprovar e assinar esse projeto da redução dos 5 minutos é ter como parâmetro o tempo que é oferecido no grande expediente para cada vereador, o tempo que o vereador nessa casa tem para expor as suas ideias, os assuntos que ele quer trazer notório ao conhecimento público, ele faz uso da tribuna por meio do regimento interno que o concede 5 minutos. Então, a proposta de reduzir o tempo da tribuna popular para 5 minutos é para equiparar com o tempo que é concedido para o vereador. É importante considerarmos que a Constituição Federal, carta magna da nossa sociedade, diz no seu artigo 1º, no parágrafo único, que todo poder emana do povo. E esse poder ele é exercido por meio dos seus representantes eleitos. Portanto, eu acho que é uma equiparação do cidadão que vem fazer uso da tribuna popular, usando 5 minutos, que é o mesmo tempo concedido no grande expediente para cada vereador. Portanto, eu considero 5 minutos um tempo razoável, por isso fui favorável e assinei o projeto nessa redução. Agora, senhor presidente, ainda aproveitando o tempo que ainda tenho, eu gostaria que, numa ocasião oportuna, nós trouxéssemos à discussão aqui uma prática. Já estou finalizando. Eu gostaria de trazer a discussão aqui, senhor presidente, no momento oportuno, uma prática que aconteceu em caráter excepcional nessa casa, que se tornou frequente, que é o uso de pessoas que vêm participar da reunião, fazem uso da tribuna sem se inscrever previamente. Aconteceu por diversas vezes, como, por exemplo, uma pessoa que é homenageada aqui com uma moção ou com um decreto legislativo dos familiares, né, que acabou nomeando uma rua, enfim, um logradouro. E aí o vereador que fez a propositura solicita que seja feito o uso da tribuna. Esse uso não é regimental, esse uso não é permitido no regimento. Então, meu pedido, senhor presidente, é que no momento oportuno nós pudéssemos discutir isso, se nós vamos continuar com essa prática, se for continuar, que seja feita a adequação no regimento interno, e se não for continuar, se a maioria entender que a pessoa precisa se inscrever previamente, que nós entrássemos no acordo aqui e cessar esse uso indevido que está fora do regimento dessa casa. Senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, vereador Joel. Senhor presidente, em relação ao tempo, eu concordo devido ao que é o mesmo tempo do vereador. Isso aí não tem discussão. Eu acho que a proposta que eu faria
até um sobrestamento nesse primeiro momento, tem algumas emendas importantes que irão entrar. Por exemplo, nós tivemos um problema aqui e que houve um dano para esta casa, um projeto que não tinha sido votado ainda, uma pessoa usou a tribuna e aí acaba que influenciando. Então é uma emenda, uma proposta até da vereadora Mônica, que faz parte da comissão, ela e o Wilson e eu, e entre outras emendas que nós gostaríamos de apresentar. Talvez corre o risco de pôr em votação esse projeto nesta noite e ele não passar, porque é maioria absoluta. Então eu concordo com algumas alterações que está se fazendo, não com todas. Eu acredito que as propostas que virão, elas poderão colaborar para a gente fazer alguma coisa mais justa dentro dessa mudança. Com a palavra, o vereador Marcelo Kraus. Senhor presidente, bom, essa questão do respeito às leis é muito importante, como disse o vereador Renato, e às vezes acontecem algumas coisas aqui fora do nosso regimento, da lei orgânica, enfim, tudo às vezes é aprovado em plenário, mas que não está estipulado aqui. Eu gostaria também de citar um exemplo. Há pouquíssimo tempo nós tivemos aqui na tribuna popular o Sicredi. A nossa lei fala entidades populares e democráticas sem fins lucrativos. Aquilo lá é um banco e não poderia usar a tribuna popular, né? Então, é muito importante que realmente a gente siga o que está estipulado na lei. E é por isso que nós estamos aqui abrindo esse debate, justamente para a gente não aprovar, muitas vezes, uma lei que pode estar aí gerando algum problema maior, né? Então, por isso que é muito importante todo esse debate. Bom, eu gostaria de também dizer, no meu ponto de vista, eu acho que nós estamos reduzindo o tempo, a gente está reduzindo a oportunidade de datas para vir aqui, porque esse projeto fala que só pode ser na primeira sessão legislativa. Nós estamos reduzindo a oportunidade de um cidadão voltar a esta casa. Então, no meu modo de ver, a gente perde, né? Mas também concordo com o vereador Joel, que muitas vezes a gente poderia aí sobrestar o projeto para ter um estudo maior e chegarmos num consenso mais adequado aí que vá privilegiar todo mundo, principalmente a população. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Eu acho que já foi bastante colocado aqui as informações, e o vereador Joel, o vereador Marcelo colocaram bem essa questão do sobrestamento. Eu estava conversando com o vereador Kleber aqui, da mesma maneira que o vereador Fabrício, né? Inicialmente, dentro de um conjunto de ideias, imaginavam outra coisa que está diferente do projeto. Então, os próprios autores, alguns dos autores, né, estão na dúvida, e essa situação onde alguns colegas podem votar ou se abster de votar, eu acho que deveria voltar para a comissão dialogar um pouco mais junto com os autores, para poder trazer de uma maneira mais tranquila também, para que isso possa, sim, vir complementar, melhorar o andamento dessa casa. Então, é uma sugestão realmente também, é um sobrestamento até para que os próprios autores possa ser discutido na comissão e tirar todas essas dúvidas, aparar todas essas arestas. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador José Maria. Vereador Joel, eu não concordo quando o senhor diz que o povo não tem conhecimento, mas quando a pessoa quer buscar o conhecimento, quer ter o conhecimento, ela vai ter. Hoje até uma criança sabe manusear um celular. Nós tivemos a audiência pública e nós podemos ver aí quantas mil visualizações teve na audiência pública, né? Então, mesmo a população não estando aqui, ela está acompanhando, né, principalmente nesse momento, via Facebook. Então, quem interessar no assunto, quer saber o que acontece nas reuniões da Câmara, nas reuniões de comissão, das audiências públicas, a pessoa que tem um interesse de acompanhar o trabalho do vereador, da Câmara Municipal, do representante do povo, então, a pessoa tem o conhecimento, sim. Então,
E aí eu venho dizer sobre o nosso departamento de comunicação dessa casa, que é eficiente nesse assunto, para disparar tanto via nas casas, né, através de mala direta, mala postal, mas também via Facebook, via WhatsApp, que tem uma ferramenta que chega muito mais rápido, tanto na zona urbana como na zona rural. Então, eu acho que as pessoas teriam conhecimento, sim, para fazer. É só debater, é só divulgar mais esse assunto, né, que tem a tribuna popular, que a pessoa tem esses 5 minutos para estar falando aí sobre esse assunto. É 5 minutos, mas sempre estoura o tempo. 2 minutos, 3 minutos, sempre vai ter isso, não tem esse protocolo tão rígido assim. Então, os 5 minutos é um tempo mínimo. Quer dizer, é um tempo máximo, mas nada impede que, né, que estoure o tempo, 1, 2 minutos. Eu acho que ninguém... Aí, sobre aquele problema de quebra de protocolo, de chamar o homenageado, estou nem tempo de definir isso, para que o homenageado não fique constrangido. Eles vão votar se o homenageado vai vir aqui usar ou não. Então, a gente tem que entrar em acordo aqui, o regimental, né, para que isso não aconteça. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Fabrício. Obrigado, senhor presidente. Bom, depois de vários debates, fica bem claro que todos são favoráveis à mudança do requerimento. Isso é fato, todo mundo é favorável, né? Todos são favoráveis. Quanto ao uso da tribuna, está tendo várias divergências. A questão do tempo pode ser uma, a questão da primeira sessão é o que mais está, no meu caso, é o que está mais, eu acho, muito drástico. Agora, tem uma outra colocação do vereador Renato, que eu acho que também deveria entrar juntamente com esse projeto da tribuna, para fazer um só. Então, eu, como coautor do projeto, peço a todos os autores que façam, sim, o sobrestamento, para melhor análise. Eu acho que todo mundo aqui da Câmara quer o melhor, e quer o melhor tanto para a população, quanto para a gente aqui também, a questão da reunião, para que seja uma reunião bem, que flui bem a reunião. A questão do tempo, a questão da volta ou não da pessoa na tribuna, é uma coisa a ser discutida. Então, eu, como coautor do projeto, eu peço sobrestamento, eu quero que os outros, né, coautores também vão nessa decisão, porque se for votado desse jeito que está o projeto, realmente o projeto tem falhas, e falhas muito graves no meu ponto de vista. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Carlos Molina. Presidente, eu gostaria de colocar o seguinte: o que tem sido colocado por alguns aqui como uma falha maior do projeto, na verdade não é uma falha. Então, eu gostaria de tentar elucidar. Esse lance do espaço reservado na primeira reunião é algo que já está no regimento. Então, isso não foi alterado. Eu quero que os senhores entendam bem o seguinte: a tribuna popular é um espaço reservado na Câmara, e aí fica reservada a primeira reunião ordinária do mês para a participação de cidadãos comuns. Então, é isso que já estava no regimento e continua. Então, exatamente, mas o parágrafo 2º da proposta é idêntico ao parágrafo 1º do regimento anterior, em vigor. Então, assim, não mudou isso. Está dizendo que a tribuna é para as entidades, para os representantes de entidades, e que fica reservado a primeira semana de cada mês para os cidadãos comuns. É isso, que é assim que funciona e é assim que permanece. Parágrafo 2º está dizendo: no caso de não haver inscritos para as reuniões que sucederem a primeira reunião ordinária do mês, nos moldes que se referem os incisos 1 a 4 deste artigo. Então, ele abre uma oportunidade, caso as pessoas não venham na primeira reunião da sessão, na primeira segunda-feira, abre uma oportunidade para ser usada nas demais reuniões do mês, né? Isso é a legislação atual. A legislação que está aqui para ser votado não abre isso, não abre essa oportunidade. Ou se realiza o uso da tribuna na primeira sessão do mês, ou as outras 3 sessões não vai ter essa oportunidade. Carlos Molina, continua com a palavra.
Não, veja bem, diante dessas... Eu estou vendo o aceno de alguns dos autores para que a gente venha sobrestar o projeto. Então, vamos fazer isso. Quero sugerir, então, que a gente faça o sobrestamento do projeto. Se bem que, veja bem, eu estava vendo que a comissão já discutiu algumas coisas que poderiam vir como emenda. Mas, enfim, já está sendo trabalhado. Então, assim, eu não via também o impedimento para a gente votar em primeiro turno e depois entrar as emendas para segundo. Porque, veja bem, a questão do... essa própria questão colocada agora. Então, voltaria um parágrafo, logo na sequência, dando a possibilidade, através de uma emenda. A questão do tempo, depois de discutido, eu vejo que a maioria aqui já entendeu qual que é a tônica da mudança do tempo. Não é restringir, na verdade, dar oportunidade para mais pessoas e, em 5 minutos, forçar um poder de síntese, né? A pessoa que vem inscrito e tem 3 pessoas naquele dia, tem que falar em 5 minutos. Por que a pessoa que vem um dia que, por acaso, deu sorte e não tem 3 pessoas, aí ela vai ter 7,5, 15, quer dizer, fica algo desproporcional. Um acaba tendo 5, outro acaba tendo 15. Então, assim, é para equalizar. Então, penso que o projeto está indo numa boa linha e o que pode ser alterado via emendas. As emendas que já estão sendo elaboradas. Mas tem fatos novos na discussão, a gente percebeu que tem sugestões novas que caberia trazer para a discussão também, você entende? Então, as emendas eram 4 emendas, mas eu acredito que nessa discussão que abriu um pouco o leque. O projeto, ele vai ser sobrestado ou vai ser... Eu coloco, então, ao plenário, se sobresta o projeto de resolução. Aqueles que concordem em sobrestar, permaneçam como se encontra. O projeto está sobrestado. Em primeiro turno de votação simbólica, projeto de lei 4.374. O assunto: institui e inclui no calendário de eventos e festas do município a Semana Municipal de Ações voltadas à Lei Maria da Penha e de outras providências. Autoria o vereador Antônio Raimundo Santos. Em discussão, com a palavra o autor. Mais uma vez, senhor presidente, colegas da mesa, vereadores aqui presentes, vereadora Mônica e todos aqueles que nos acompanham. Senhor presidente, a Lei Maria da Penha, ela é de 2006, a Lei 11.360, mas ela é conhecida mais como Lei Maria da Penha. Ela trouxe grandes avanços na política pública referente à mulher. A gente sabe pela Constituição que todos são iguais, né, perante a lei. Porém, a Lei Maria da Penha, ela tratou especificamente do sexo feminino e trouxe grandes vantagens, grandes avanços nessa política, principalmente com relação à criação de delegacias específicas, né, de coordenadorias de defesa e proteção da mulher, enfim, trouxe bastante avanço e o país hoje trata essa questão de uma forma bem peculiar. E o nosso calendário oficial de eventos do município, ele abre um leque para diversos temas, né? No caso da Lei Maria da Penha, a gente pretende que seja inserida na atividade de cunho educativo, que é um braço do calendário. É uma oportunidade, então, para que esses órgãos que cuidam da proteção e defesa da mulher e também o Poder Legislativo, o Poder Executivo, possa ter uma data específica para tratar dessa questão, caso queira, no município de Itajubá. A ideia fundamental é essa, e eu queria agradecer a várias manifestações de apoio a essa propositura através desse projeto de lei que tenho recebido, e gostaria de contar com a aprovação dos senhores vereadores, porque, colocando-se uma semana a partir do dia 7, ou envolvendo o dia 7 de agosto, teríamos, então, no calendário oficial do município,
essa data lá específica e aqueles órgãos que trabalham com a política pública relativa à mulher, seja do Executivo, do Legislativo e outros, possam, então, abrilhantar essa semana com algum evento, principalmente para a classe estudantil, os jovens e menores do nosso município, para que essa lei sempre permaneça vigente e ativa na nossa comunidade. A ideia é essa, eu gostaria de contar com a aprovação dos senhores vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeito. Ainda em discussão, vereador Wilson. Mais uma vez, eu quero parabenizar o projeto seu, Santi, que foi uma maravilha de projeto, né? Assim, agora já tem uma lei da Maria da Penha e vai ser mais ainda cheia e abrangente, como você falou, abre um leque, né, sendo aprovada essa lei, a lei defendendo a mulher, né? A lei da Maria da Penha realmente abre um leque e protegendo, então, assim, as mulheres. Visto que hoje, por exemplo, aconteceu um grande crime aqui em Itajubá, horrível, né? Isso tem acontecido diretamente, não só na nossa cidade, mas em todos os municípios do estado de Minas, no Brasil inteiro, anda acontecendo coisas absurdas, que só Deus na causa, né? Semana passada, por exemplo, foi em Delfim Moreira, um crime absurdo, né? Vinculado a isso. Então, mais que justo ser provado. E parabéns, Sanches, pelo seu projeto de lei. Com a palavra, o vereador Tenente Mello. Obrigado, presidente. Só para reforçar a fala do vereador Wilson, e aqui registrando nosso apoio à proposta do vereador Santi, na madrugada dessa segunda-feira, aqui em Itajubá, houve um feminicídio, onde o marido assassinou a esposa no bairro Colina Verde. Então, coincidentemente, essa triste coincidência, vereador Santi, que a sua proposta veio para votação no plenário, exatamente no dia que ocorre um crime bárbaro desse tipo em nossa cidade. Só para registrar, reforçar a fala do vereador Wilson. Perfeito. Projeto de Lei 4.374 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. O projeto está aprovado com a ausência do vereador Joel Carlos de Almeida e Fabrício Machado. Substitutivo ao projeto de lei número 4.375, assunto: altera nomenclatura do cargo de engenheiro para engenheiro civil e de outras providências, autoria prefeito municipal. Em discussão. Com a palavra, vereador Renato. Senhor presidente, mais uma vez eu quero cumprimentá-lo, muito boa noite. Cumprimento também os amigos vereadores, o público que nos acompanha pelas redes sociais. O objetivo do projeto de autoria do prefeito é muito simples. São dois objetivos que o projeto traz. O primeiro é de atualizar a nomenclatura do cargo de engenheiro no plano de cargos e carreiras no município. Há de saber que atualmente há uma diversidade vasta do estudo das engenharias. Por conta disso, a atualização adequa o termo de engenheiro para engenheiro civil. Então, isso é muito simples. Tenho certeza que há um entendimento e uma compreensão de todos para que seja feita essa adequação do plano de cargos e carreiras, alterando apenas a nomenclatura do nome engenheiro para engenheiro civil. A segunda proposta que é trazida no projeto é da criação de 3 novos cargos de engenheiro civil, que serão ocupados na Secretaria Municipal de Planejamento. Há de saber que atualmente há uma demanda muito grande na Secretaria Municipal de Planejamento e uma escassez dessa mão de obra especializada por conta dos funcionários que se aposentam, por conta dos afastamentos. Há então a necessidade de se reestruturar a Secretaria Municipal de Planejamento com 3 novos cargos de engenheiro civil. Portanto, a proposta do projeto é para adequar a nomenclatura e criar 3 cargos de engenheiro civil na Secretaria Municipal de Planejamento, para que os serviços dessa secretaria possam ser prestados com mais celeridade. Então, o meu pedido aqui, senhor presidente, aos vereadores é que nos ajudem aprovando o projeto para que seja feita essa adequação e essa recomposição no quadro de funcionários da Secretaria Municipal de Planejamento. Senhor presidente, muito obrigado, eu agradeço. Ainda em discussão.
substitutivo ao projeto de lei número 4.375, em votação. Os vereadores que concordam em aprová-lo, permaneçam como se encontra. Está aprovado com a ausência do vereador Fabrício Machado e do vereador Joel Carlos de Almeida. Dando sequência, então, é o momento do grande expediente. Nós temos aqui alguns inscritos. Com a palavra, o vereador José Maria. Boa noite, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar os vereadores presentes até esse momento no plenário, a imprensa que nos acompanha, os internautas via Facebook. Eu gostaria aqui de dizer sobre a audiência pública da Valônia e prestar um esclarecimento ao público que eu não estou aqui, nunca estive aqui nessa casa para defender a Expresso Valônia. Inclusive, no mandato passado, eu, como presidente da Comissão de Serviços Públicos, realizei, através da minha comissão, uma audiência pública, além de reuniões de comissão aqui nessa casa, que foi lá na Faculdade de Medicina. Tem fotos, está gravado em áudio, em vídeo, sobre essa audiência pública da Valônia, que quando teve aqui o senhor, o diretor da Valônia, que fez várias mudanças, tirou vários horários de carros, tirou o carro lá da Peroba, tirou vários horários do bairro do Rebojão, entre outras localidades. Então, eu quero deixar bem claro que a população que está me assistindo nesse momento, que eu não tenho por que defender Expresso Valônia, até porque eu sou usuário dessa empresa, e eu e a minha família. Disseram por aí, não, mas ele ganha bem, ele pode ter um carro, não precisa andar de Valônia. É uma opção minha. Todo mundo tem direito de ir e vir de acordo com a Constituição. Se eu vou de carro, se eu vou de transporte público, se eu vou de motoboy, isso aí é uma preferência minha. Então não tem porquê. Então, não estou aqui para defender a Valônia, ainda mais nesse momento que eu sou o relator da Comissão de Serviços Públicos, e também não tem porquê, volto a repetir, defender a empresa. Eu tenho que defender o usuário que paga a passagem, os deficientes, os idosos que, por direito da lei, estão amparados para utilizar o transporte público de acordo com todas as benfeitorias que têm que ser feitas. Volto a dizer aqui nessa casa, senhor presidente, com a renovação do contrato com a Valônia, se não tiver um departamento que consta no contrato para que fiscalize, não só a Valônia, qualquer empresa que fosse, para aplicar as multas pertinentes, então não adianta nada. Os próximos prefeitos e vereadores vão estar falando mais 15 anos aqui de Valônia. E também, eu estava esquecendo aqui sobre o canal do 0800, que foi uma autoria desse vereador que vos fala, para que o usuário utilize esse canal para fazer a reclamação para o poder público, que quando o poder público chega aqui nessa casa, o Poder Executivo, pergunta quantas reclamações tem. Então, no 0800 tem 4 reclamações desse ano, 7 do ano passado. Então, que o usuário utilize o 0800 para fazer as suas reclamações.
Eu quero aqui, senhor presidente, dar um alô para a Copasa, que há vários dias o bairro do Ano Bom está sem água. Inclusive, a semana passada, até a escola municipal estava sem água. Então, vai ser um assunto aqui nessa casa para que nós chamamos os representantes da Copasa para uma reunião na comissão, para debatermos para melhorias. Eu sei que eles estão buscando melhorias no abastecimento de água lá no Ano Bom e Cachoeirinha. Mas para que esse serviço seja executado logo, porque o tempo da falta da chuva está vindo aí. Então, a falta de água, ela tem que continuar se não houver melhorias na rede, melhoria no sistema. Semana passada, nós tivemos um blackout lá no bairro do Rebojão, 2 dias sem águas, por causa de uma bomba lá do Santo Antônio, que desligou durante a noite, não abastece o reservatório do Santa Luzia, através desse reservatório do Santa Luzia, que direciona a água lá para o bairro do Rebojão. Então, eu aqui nessa casa, eu acho um absurdo, nós estamos em pleno século XXI, e a Copasa não ter uma automação para que quando essa bomba desligue, ela seja religada automaticamente, ou se não avise um funcionário que esteja de plantão à noite que essa bomba foi desligada e descoberto só no outro dia, quando a água já acabou em todo o bairro, principalmente do bairro do Rebojão e bairros adjacentes, para que leve 2 dias para abastecer. Eu também tive esse problema na minha casa. Eu também fiquei sem água. Então, eu estou aqui nessa casa para defender os usuários. Temos agora, senhor presidente, já terminando, a volta da cobrança do esgoto nas contas, nas faturas de água dos moradores do Rebojão. Então, nós exigimos esse direito. Então, nós queremos pagar, sim, um preço justo, mas também que seja feito um atendimento de qualidade e excelência para os usuários da água da Copasa. Muito obrigado, senhor presidente. Tudo de bom para vocês. Muito bem. O próximo participante é o vereador José Vladimir dos Santos. Senhor presidente em exercício, eu gostaria de usar esse momento também. Quero falar um pouquinho sobre o mercado municipal. Tenho passado bastante lá, o pessoal está realmente triste com a situação que está acontecendo. Estamos fazendo a nossa parte, verificando. Estive na prefeitura e realmente a prefeitura tem feito a parte dela, os associados também já deram a contribuição deles, e fica aí, então, uma interrogação que nos próximos dias, então, será marcada uma reunião, já comunico aí a toda a população, entre as comissões de obra, agricultura, a do Renato é qual, José Maria? As comissões estarão reunindo para, então, a gente chegar num denominador comum e saber o que realmente está acontecendo e que essa obra do mercado não fique paralisada, né? É uma cobrança nossa aqui da Câmara Municipal, uma cobrança minha também em respeito ao mercado, e eu acho que a obra está ficando bonita, mas nós precisamos sim da conclusão desta obra. Também gostaria de falar um pouquinho aqui sobre a última audiência pública que a gente teve a respeito da Valônia. Teve muita repercussão aí no nosso município, inclusive aí perante a zona rural, onde o que nós estamos pleiteando mais aí é que a zona rural seja colocado dentro do contrato da Valônia, que até agora não existe, né? E eu, na última reunião, estava falando sobre os idosos, e essa semana mais um fato importante acontecendo. Mais uma ideia aí para a próxima empresa que for assumir aqui em Itajubá, né? Para que o respeito aos idosos seja realmente colocado em prática.
eu acho que está faltando inteligência para algumas pessoas, por parte da Valônia, para entenderem que quando o ônibus para lá no mercado municipal, ao mesmo tempo que a Valônia fala que o motorista tem que cobrar primeiro do pessoal que entra pela porta da frente, ela poderia, com todo respeito ao pessoal mais idoso, né, com muita inteligência, abrir primeiro a porta traseira, já que não tem cobrador no ônibus, que o motorista vá até o fundo do ônibus, recolha assim os idosos, feche as portas e depois abra a porta dianteira, porque é a humilhação que está acontecendo aí nos pontos de ônibus da Valônia, onde não tem o cobrador, né? E quero também dizer à população que eu tive em Pouso Alegre e, como diz, as empresas também não estão a mil maravilhas, né? Pouso Alegre, a empresa que está fazendo lá nova, a empresa Planalto, não tem cobrador em linha nenhuma. Então, nós temos, é um momento de muita reflexão, é um momento de renovação do contrato, muitas cláusulas a gente passou aí para o prefeito, para o executivo, para que sejam revistas, né? Se for ou não a Valônia, a nova empresa, mas que trabalhe realmente de acordo com a população. Tivemos aqui também, eu tenho aqui um outro assunto, quero fazer um convite aí a todas as pessoas, e é um convite diretamente lá do cartório eleitoral, né? Para que as pessoas não deixem para o final para fazer a biometria. Vai ser uma corrida muito grande dessa vez, porque todos têm que fazer, têm que ter a biometria. E está sendo atendido lá no ITC, né? Do meio-dia às 5. Você que não fez ainda, que faça a sua biometria. E pelos cálculos que a gente estava vendo aí na última reunião, está aumentando muito a proporção de pessoas que precisam ir diariamente para fazer a biometria e para dar tempo de todos fazerem até na próxima eleição, né? E para concluir, também quero falar um pouquinho sobre a Valônia. Eu coloquei agora há pouco aí para os amigos meus no grupo. É vergonhoso, né? A gente saber que no contrato da Valônia tem o bairro do Ano Bom, da Cachoeira e da Cachoeirinha, e eles não estão sendo respeitados com dignidade pela Copasa, né? Falta d'água aí vários dias, uma hora é desculpa de bomba que está estourado, outra hora a gente não sabe o que está acontecendo, a gente sabe que a Copasa está correndo atrás, mas infelizmente a população está assim, entristecida com a situação, sem água, para dar banho nas crianças, sem água para cumprir as necessidades. Então, que a Copasa olhe muito aí pelos bairros que tem no contrato, né? A gente não está pedindo favor, não. A gente está pedindo para que o contrato seja cumprido aí em relação ao Ano Bom, Cachoeira e Cachoeirinha, que merecem aí e está dentro do contrato o atendimento. Meu mandato é para o povo, com o povo e pelo povo. Muito bem. Não havendo mais nada a tratar, agradecemos a Deus a presença de todos e damos por encerrada a 23ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Itajubá.